Bom, e agora a gente muda de assunto e fala sobre saúde, porque quem já não sofreu com a dor nas costas? Esse é um problema que afeta a população no mundo todo. E isso se deve a uma série de fatores, como a má postura, sedentarismo, sobrepeso e as lesões provocadas no ambiente de trabalho. Agora, uma pesquisa realizada na Coreia do Sul mostrou que o estresse também está associado aos quadros de dores crônicas. E quem conversa com a gente sobre esse assunto é o médico ortopedista especializado em coluna, que é o André Evaristo Marcondes, que vai aparecer aqui via internet com a gente. Doutor, boa tarde. Muito obrigado por nos atender aqui. Eu sou um fiel aí da Nossa Senhora de Aparecida. Fiquei muito satisfeito, muito feliz com o convite. Obrigado. Muito obrigado por nos atender aqui no TJ Aparecida. E a primeira pergunta que eu faço para o senhor, então, doutor, é como o estresse então, está associado a essa dor na coluna? Infelizmente, a gente tem pouco tempo para eu conseguir explicar para vocês de uma maneira em que a fisiopatologia seja elucidada. Mas toda dor ela vai ter uma análise. Ela vai ser analisada no cérebro por um núcleo, por uma região sensitiva orgânica e por uma região emocional. E a depender de como esse impulso de dor, esse estímulo, ele é interpretado, você pode ter um aumento ou diminuição da dor. Um exemplo, para ficar para o público aí, é o seguinte: eu belisco uma pessoa, vai causar dor. Às vezes o companheiro, o esposo ou a esposa dá o mesmo beliscão, ele não vai desencadear dor, vai desencadear uma sensação de bem-estar, de prazer, porque o cérebro interpretou aquilo como uma brincadeira e não como uma agressão. Então, isso é um exemplo simples da gente entender como a parte emocional, como a parte neuropsíquica pode estar envolvido nos quadros de dor crônica, e a coluna não seria uma exceção. Doutor, boa tarde para o senhor, seja bem-vindo aqui ao TJ Aparecida, ao canal de Nossa Senhora. Que bom saber que o senhor é um devoto também da nossa mãe Aparecida. Que ela derrame suas bênçãos sobre o senhor. Muito obrigado por nos atender. Agora, só quem tem dor nas costas sabe o que é, viu? Porque eu sofro muito com essa, principalmente, dor lombar. Agora, queria perguntar para o senhor, associado ao estresse, a essa questão emocional, isso significa que a pandemia teve um impacto grande, hein, para quem sofre com a dor nas costas, né? Não, gigantesco. E assim, quando a gente fala de dor e da parte emocional, a gente tem que deixar claro que isso após ser descartado todas as outras causas. Então, a gente vai pensar, por último, no componente emocional. Tem que descartar as doenças. Então, eu já deixo para você as portas abertas. Você pode conversar com o pessoal que entrou em contato comigo. Eu vejo você com o maior prazer, te atendo com o maior prazer do mundo. Vai ser uma honra poder ajudar aí a cidade de Aparecida, o nosso santuário, a televisão de vocês. Então, o pessoal tem que ter a noção que, assim, tem dor. Essa dor tem uma longa duração, a intensidade é alta, procura um atendimento médico. A partir daí, a gente vai chegar no melhor caminho a ser seguido. E, sem dúvida, a pandemia ela trouxe obesidade, sedentarismo extremo, as pessoas com uma taxa de deambulação, de atividade, de caminhada, tudo menor, espaços confinados. Então, realmente, a coluna foi uma das regiões aí mais afetadas aí durante essa pandemia, infelizmente. O doutor, e no caso, então, do estresse, né? Tirando aí a questão da má postura, por exemplo. No caso do estresse, qual o tratamento indicado para a dor na coluna? Assim, uma coisa que é muito interessante é o seguinte, não é que o paciente ou a pessoa que sente, ela é louca, e aí ela tem a dor pelo estresse. Não, a pessoa tem um problema orgânico que justifica a dor. O estresse ou a ansiedade vai potencializar essa dor. Então, eu tenho uma dor que ela é de grau 2 em 10. Eu estou super estressado, eu posso sentir uma dor de intensidade 4, 5, 6. Então, não é que ela vai criar uma dor, não é que a pessoa vai sentir um sintoma que ela não tem. Não. Ela tem aquela doença gera um sintoma, esse sintoma ele só vai ser potencializado pela ansiedade. Nesses casos específicos, você tratando a causa como má postura, obesidade, sedentarismo, e usando medidas para controlar o estresse, que vão desde tratamento, acompanhamento psicológico até o uso de medicações, no final você vai ter um resultado clínico melhor do que se você só tratasse a patologia e não levasse em consideração o lado psicossocial do paciente.
Doutor, eu queria perguntar para o senhor também, está muito relacionado a essa questão emocional, que é o ato da gente descansar, da gente dormir, né? Porque muita gente, pelo emocional, às vezes não consegue, passa a noite em claro, isso interfere também, posição em que dorme, não consegue dormir direito, isso vai dar essa dor nas costas também, né, doutor? Só pegando o gancho aqui, doutor, um momentinho, eu acho que até a questão quando a gente acessa o celular, né? Sim. Que a gente fica aqui abaixado também, eu acho que essa má postura de ver o celular também deve contribuir, né, doutor? A gente tem a má postura, aí seria relacionada à coluna cervical, que é o que hoje a gente tem chamado de pescoço de texto, que sim, causa um aumento de dor na coluna cervical, mas a gente não sabe qual é a repercussão biomecânica a longo prazo. Eu não posso dizer que essa má postura vai te dar uma hérnia de disco ainda, mas a gente sabe que aumenta a intensidade da dor. A privação de sono é horrível para quem tem dor crônica, então muitas vezes a gente abre mão de medicações ou de outras metodologias que ajudam o paciente a dormir, ter uma noite confortável de descanso. A pergunta que vem a seguir é: meu colchão é adequado? Provavelmente sim. Geralmente o problema não está relacionado ao colchão, ao dispositivo do colchão em si, está mais relacionado à questão da ansiedade, à questão da característica de sono do próprio paciente. Mas são inúmeros fatores que você tem que levar em consideração quando você trata esse público. Em se tratando de uma época de pandemia, em que a intensidade está lá em cima, em que os ânimos estão lá em cima, em que a polaridade do país está lá em cima, assim, sem dúvida nenhuma que isso daí é um fator que a gente tem que levar em consideração. Inclusive, vários pacientes meus, quando estão com dor assim, eu falo assim: vai lá para Aparecida, entra lá no santuário, dá uma rezada. Eu juro por Deus, é verdade, eu estou falando a verdade. Eu falo: vai lá, você tem muito que agradecer, que você não olha como você tem que agradecer, o quanto você tem para agradecer e o pouco que você está reclamando. E muitos vão, sabia? Sim. E assim, os que vão falam: pô, doutor, me fez tão bem, porque eu tirei um tempo meu que estava doente para fazer uma coisa maior do que eu. E assim, a pessoa começa a ter uma visão diferente, que talvez aquele problema não seja tão grande quanto outros problemas que outros têm. Então, é muita coisa que a gente tem que discutir. Legal. Como sociedade. Legal, porque além da questão da ciência, tem um lado espiritual também que ajuda muito. A fé, a oração, é um santo remédio para quem tem esses problemas de saúde. Doutor, quero agradecer muito a participação do senhor. Seja sempre bem-vindo aqui na Casa da Mãe Aparecida. Quando vier, é um prazer. Quando vier, dá um alô para a gente poder recebê-lo aqui no santuário, viu? E olha que legal, olha que legal. Vou falar rapidinho que eu sei que o tempo é curto. Eu estava aqui esperando vocês me chamarem aqui e atendendo um paciente. O paciente entrou com a medalhinha de Nossa Senhora de Aparecida. Eu falei: pô, olha que sinal. Aí deu 5 minutinhos, chegou a mensagem para vocês: ó, pode entrar que já vai começar. Então, assim, se a gente enxergar aí, tá cheio de sinais aí no mundo que a gente tem que ter fé, tem que ter oração, que tá tudo aí a nosso alcance, é só a gente querer. Pessoal, obrigado pelo convite. Meu consultório está de portas abertas para você. Tá? E quem mais precisar. Beijão, fiquem com Deus. Doutor André Evaristo, muito obrigado. Tempo realmente pequeno, mas com dicas importantes para a saúde.